Vamos continuar. Temos também aqui um botão que te permite aumentar as casas decimais e um outro que te permite diminuir as casas decimais. Vamos estudar esses dois botões, primeiro reconhecendo o botão e verificando qual é o nome correto de cada um deles aqui no Excel 2010. Então acompanha comigo. Primeiro vamos digitar um valor 7,2 e agora eu vou te apresentar os botões. Esse primeiro, que tem a setinha apontando para a esquerda, é o aumentar casas decimais. Aumentar casas decimais. E o ao lado é o botão diminuir casas decimais, que tem a seta apontando para a direita. Botão diminuir casas decimais. Como o próprio nome diz, cada vez que tu vai clicando no botão aumentar casas decimais, ele vai aumentando uma casa decimal. E cada vez que tu clica no botão diminuir casas decimais, ele vai diminuindo uma casa decimal. Nesse caso, eu já tenho um valor com uma casa decimal, 7,2. Se eu for clicar agora no botão para aumentar as casas decimais, e vou fazer isso agora, aparece 7,20, porque ele adicionou uma casa decimal. Vou clicar novamente, adiciona mais uma casa decimal. Então, ficou 7,200. Se eu for agora clicando no botão para diminuir as casas decimais, ele vai diminuindo essas casas decimais uma a uma. Cliquei. E agora um ponto importante. Como eu tenho o valor 7,2 que tem uma casa decimal, se novamente eu clicar no botão diminuir casas decimais, ele vai deixar sem nenhuma casa decimal. E aqui vai aparecer 7, porque 7,2 é mais próximo de 7 sem nenhuma casa decimal. Mas mesmo assim, para efeito de cálculo, esta célula continuará valendo 7,2. Mesmo que eu clique no botão diminuir casas decimais e aqui no lugar do 7,2 apareça 7, que é o que eu vou fazer agora. Acompanha ali. Vamos clicar no botão, então, diminuir casas decimais. Cliquei. E no lugar do 7,2 apareceu 7. Mas se eu observar lá na barra de fórmulas, observa lá, vou até ampliar para vocês aqui, ó, lá na barra de fórmulas, continua aparecendo descrito 7,2, provando que o valor dessa célula é 7,2, mesmo que apareça 7, lá na célula de forma a ser visualizado. Então, o botão aumentar ou diminuir casas decimais, eles podem até arredondar o valor para efeito de visualização, mas isso não altera o valor real da célula. Nesse caso do 7,2 foi tranquilo, mas olha uma outra experimentação. Eu vou clicar novamente no botão para aumentar casas decimais, no lugar do 7 apareceu então 7,2, que é o valor real dela, e agora eu vou digitar ali 7,9, vamos colocar 7,9. E nesse caso, se agora eu clicar no botão diminuir casas decimais, vai ficar sem nenhuma casa decimal. Até aí tudo bem. Só que um detalhe importante, o 7,9 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 8, porque 7,9 sem nenhuma casa decimal está bem pertinho do 8, está lá em cima. E ele arredonda para efeito de visualização. Então, se agora eu clicar no botão diminuir casas decimais, que ele vai retirar essa casa decimal, aqui no lugar do 7,9 vai aparecer 8. Vamos experimentar isso na prática? Observa comigo. Vou clicar então no botão para diminuir casas decimais e, de fato, no lugar do 7,9 acabou aparecendo 8, como a descrição técnica aí para arredondamento para efeito de visualização. Porque para efeito de cálculo, essa célula continua valendo 7,9, que é o seu valor original. Então, isso a gente também tem que mensurar e tem que entender em relação a esse botão, ok? Bem, mais dúvidas? Sim, professor. Depois de ter usado esses botões, agora nós temos um outro grupo para estudar que também é importante, o grupo alinhamento.